Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Quem são os 4 cavaleiros do neo-ateísmo? Olha só, falamos sobre os cavaleiros do ateísmo, agora neo-ateísmo. Mas o que é o neo-ateísmo? O termo neo quer dizer algo novo, né? Novo ateísmo. E basicamente, se formos observar que existiu pensadores anteriores, né, séculos atrás, que capitanearam, vamos dizer de alguma forma, o pensamento ateu. Houve depois, nos anos 2000 em diante, principalmente, uma reviravolta, vamos dizer assim, dentro do ambiente ateu, na ideia de promoção das ideias dos ateus, ou seja, do ateísmo. Por que isso? O porquê eu não sei exatamente porquê, mas o que se criou foi quase uma espécie de uma religião, de uma seita, de uma igreja, que a preocupação é converter as pessoas para o ateísmo. Então não é apenas uma exposição mais filosófica, uma exposição mais acadêmica e por aí vai. Não. Tenta-se chegar nas pessoas de fato e fazê-las se convencerem que o ateísmo é a melhor resposta, né, nessa grande questão. Deus existe? Deus não existe? Então seria esse a grande temática. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre os 4 cavaleiros do neo-ateísmo. Quem são essas pessoas? Obviamente, dentro do ambiente histórico, são pessoas que são relevantes. Eu não vou falar aqui vamos dizer, do Zé Ninguém. Eu vou falar de gente que é, digamos, minimamente reconhecida, importante para ateus, inclusive que alguns cristãos se prestam a ter o trabalho de responder eles. Então, mostra que, de alguma forma, eles têm tido algum tipo de relevância, algum tipo de alcance. Por isso que eu também, de alguma forma, estou fazendo aqui isso com eles e, de alguma forma, fazendo publicidade e marketing para eles, né? Tem esse problema, né? Mas aqui eu quero mostrar algumas das literaturas bem recentes, em língua portuguesa, dessas pessoas, desses camaradas aqui. Então, temos aqui, Deus não é grande, né? Como a religião envenena tudo. Um delírio, né? Richard Dawkins, que é um best-seller, né? Pra você ver, um livro que questiona, né, o próprio Deus. A Morte da Fé, né, do Sam Harris, A Desilusão de Deus, A Grande História da Evolução, né, Quebrando o Encanto, a religião contra a religião como fenômeno natural. Então, assim, são parte de livros, logicamente, em língua portuguesa, tem muito mais em língua inglesa, até talvez em português também temos alguns, principalmente de Richard Dawkins, que fazem críticas ferrenhas às religiões, principalmente ao cristianismo. E por que é importante saber desses materiais? Porque boa parte das pessoas, principalmente jovens, estão bebendo desta fonte. Então eu tenho que identificar as pessoas que são referências, entender a visão de mundo delas, entender as ideias delas, e vou aprender isso aonde? Nos livros. Essa aula aqui é apenas para mostrar um caminho, é um panorama geral. Você vai ter que ler os materiais, vai ter que estudar um pouco sobre essas questões, entender um pouco das teorias deles, para você poder talvez formular contra-argumentos. É bem verdade que ao final da aula eu vou apresentar aqui os contra-argumentos, né, presentes em algumas literaturas do ambiente, obviamente, cristão, vamos dizer, né, e predominantemente ainda protestante, que fazem frente a afirmações que são postas nesses materiais, tá certo? Então, não pensem que isso aqui é a verdade. Não, isso aqui não é a verdade. Ele vai ter resposta para isso. Bem, quem são esses cavaleiros do neo-ateísmo? Vamos começar aqui com talvez o mais famoso e conhecido deles, Richard Dawkins. Ele ainda está vivo, nasceu em 1941, ele é um biólogo de formação, ele abandonou, de certa forma, né, essa carreira acadêmica dele, já faz alguns anos, algumas décadas, e abraçou, vamos dizer, corpo e alma, se eu posso falar assim, né? No caso dele, só corpo, né? Não alma, né? Mas ele abraçou aí muito ferrenhamente a ideia do ateísmo e promover isso como uma espécie de religião, uma seita, né? É converter as pessoas, né? Inclusive até usar a expressão de tirar os ateus do armário, né? Então, uma questão que é interessante, tipo, ele tá uma pessoa que tá um pé e outro entre o ateísmo ou não, e talvez ele entenda que a contribuição deve fazer essa pessoa se tornar um ateísta. É bem verdade que talvez alguns vão chegar aqui neste vídeo, já que talvez aqui vai se tornar um corte posteriormente, e vai pensar, poxa, aqui então um cristão falando deles, falando mal. Eu julgaria que você que estiver assistindo isso posteriormente, não apenas os cristãos, né, entendesse um pouco dos nossos pontos, né, da visão teológica um pouco. Por que as críticas?
isso pode fazer você rever o seu pensamento, ou a crença que o Dawkins e demais outros estão plenamente corretos. Então, a gente quer fazer você refletir um pouco sobre isso. Sei que essa aula vai chegar em pessoas que são ateus, então já estou dando esse alerta aí para você. Vamos lá. O que é que o Dawkins ele basicamente fez, né, ao longo de sua história, né? Tem aqui uma pequena biografia dele. Ele se considera um combatente à ignorância e ao fundamentalismo religioso e tornou-se um ícone, né, do ateísmo moderno, ou do neo-ateísmo, ou novo ateísmo, como você queira chamar. Criou a Fundação Richard Dawkins para a Razão e a Ciência, para financiamento de pesquisa sobre a psicologia da crença e da religião, custeando programas de educação científica, divulgando e apoiando organizações de caridade seculares. E ele tem vários livros publicados, entre eles o principal, o mais conhecido, Deus, um Delírio. Perceba que é uma coisa até interessante, existem críticas aos ateus, geralmente, né, por parte dos cristãos, por aí vai, que eles têm um déficit, vamos dizer assim, ou não teria, digamos, uma obrigação moral, já que eles não têm a quem prestar contas, né, se fosse o argumento deles. Só que, talvez até para contra-argumentar os cristãos, eles têm a prática, alguns deles, de fazer o quê? Doações, serem bons mocinhos, vamos dizer assim, né? Ajudar a velhinha a passar da rua. Por quê? Aí, inclusive, quebra parte do argumento que os cristãos poderiam estabelecer que eles fazem coisas, vamos dizer, não legais, porque eles não têm a quem prestar contas. Então, por que eles teriam motivação a fazer coisas legais, justas, interessantes, né, boas para o próximo? Então, essa é uma outra questão também a ponderar. Qual seria a efetiva motivação? Mas não vamos entrar aqui nessa discussão, que vai ser algo muito extenso. Também temos aqui Sam Harris, é também um neurocientista, no caso, especificamente, um cientista, né? E ele estudou profundamente diversas religiões, chegando à conclusão de que a fé não é apenas desnecessária, mas vai além, mas perigosa e eminentemente destrutiva. Ele prega que a sobrevivência da civilização está em perigo por causa do fanatismo religioso. Ele defende que já passou da hora da humanidade adotar o humanismo secular como postura filosófica honesta e racional. Mas será que isso não seria também mais um apego de fé das pessoas, né? Procurar a filosofia secular, né? O humanismo secular. Então, complicado. Ainda que a suposta ligação entre fé religiosa e moralidade é um mito, olha só que interessante, né? Isso aqui é, digamos, falas, né? Atribuições feitas a ele. Não baseado em evidências ou estatísticas reais, observando, por exemplo, que países altamente secularizados, como os escandinavos, estão dentre os mais generosos para com o terceiro mundo. Olha que interessante, quer dizer que as pessoas não podem atribuir os ateus, né, a não bondade, né, ou não aspectos morais elevados, porque eles teriam, né, não teriam um compromisso com Deus. A gente não poderia atribuir isso a eles. Por que a gente não poderia atribuir? Porque eles fazem coisas boas. Mas eu quero deixar assim uma provocação. É que esses países escandinavos, Noruega, Dinamarca e por aí vai e outros, eles tiveram muita influência do cristianismo. É só pensar, a própria Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi digamos, criada, né, partiu de missionários suecos, país escandinavo. Então, isso não quer dizer que, porque as pessoas hoje lá não são cristãs, uma parte significativa delas não são mais cristãs, isso não quer dizer que a cultura do cristianismo não esteja presente. A discussão aqui é outro nível, né? Então, ou seja, as pessoas podem não ser mais religiosas de ir para a igreja, de ter a prática de ler a Bíblia, oração, missas, cultos, talvez não vão ter. Mas a criação que eles tiveram dos pais, dos avós, que foram, muito provavelmente, em grande parte, cristãos, isso prevaleceu na vida deles. Então, o aspecto moral do cristianismo, parte, ainda está presente. Então, não dá para dizer que é porque aquela pessoa se diz não religiosa, né, que ela estaria, digamos, aí vamos considerar, como uma pessoa que não vai ter nenhum apego a fazer algum nível de bondade. Alguém poderia dizer, não, mas aqui seriam os ateus. Mas os ateus, dentro de um ambiente, de uma comunidade que as pessoas têm uma prática, né, de zelo, cuidado, não fazer mal ao próximo, a tendência natural é que eles vão replicar, tá certo? Até por uma questão, se formos pensar na própria ideia de sobreviverem, né, de continuarem vivos ou até mesmo em bom estado, eles têm que fazer isso porque senão eles vão ser punidos pelo Estado,
porque parte de coisas que seriam equivocadas serem feitas, há também punição, né? E também tem a punição, vamos dizer assim, meio que social, né? A pessoa que talvez tem condições e não ajuda o próximo, que coisa feia, né? Não fazer isso, né? Então, são questões que a gente deve também pensar. Temos também o Hitchens, ele também foi uma pessoa que tratou muito sobre questões de política, economia, um comentarista muito relevante, certo? E ele trouxe também discussões sobre a religião, né? Ele não via quaisquer benefícios oriundos da religiosidade que não pudessem ser conseguidos por vias menos propensas a acumular ódio e fanatismo, como a filosofia e o humanismo secular. Mas será que não seria também o contrário? Porque teria que a pessoa abraçar a filosofia e o humanismo secular para que pudesse ter um propósito de vida, se é que eu poderia usar esse termo, né, para eles, nessa questão, mais elevado, mais interessante. Mas por que então ter que evangelizar as pessoas para poderem abandonar o cristianismo ou outra religião e se converterem ao ateísmo? Não seria exatamente também o mesmo raciocínio? Um nível de fanatismo elevado? É outra provocação que eu faço. Defendia que precisávamos, né, urgentemente de um novo iluminismo, já que enxergava das religiões organizadas um perigo para o pensamento livre à liberdade individual. Muito pelo contrário no caso do cristianismo. O cristianismo prega a liberdade, de tal modo que permite o próprio Deus que pessoas que foram criadas por ele possam se rebelar, inclusive chegar ao ponto de dizer que Deus não existe, negar o próprio Pai. Isso é uma evidência da ideia da liberdade. Agora, que existe ambientes dentro de igrejas que existe autoritarismo, problemas, isso existe. Só que é uma outra prática muito comum dentro dessa discussão do neoateísmo. Eles pegam o pior tipo de crente possível, vamos dizer assim, né, ou práticas comuns ou que ocorrem dentro do ambiente cristão e utilizam isso como referência para o todo. E aí joga todo mundo no mesmo barco ali, na mesma situação, e aí ninguém não presta, né? Aí fica, ninguém não presta. Então não é porque um crente ou um grupo fez coisas equivocadas, que ocorrem certamente, lógico, a gente sabe disso, que todos os demais são o espelho dessas pessoas. Muito pelo contrário, eles são a minoria. Mas só que essa prática é uma estratégia utilizada dentro do neoateísmo. Isso é muito interessante também ter ciência disso. Existem estratégias, inclusive mal intencionadas, na minha humilde opinião, são extremamente mal intencionadas. Para o quê? Ludibriar as pessoas, enganar, principalmente aquele revestimento de uma pseudociência. E aí é outro problema, né? Ele também tem, ao autor do livro, né, Deus não é grande, como as religiões envenenam tudo. Né? E por último aqui temos Daniel Dennett. Ele estuda filosofia da mente, em que analisa fenômenos psicológicos e a natureza da mente e dos estados mentais. Dennett defende que a religião surgiu e desenvolveu-se na humanidade como um fator intrínseco e inevitável da natureza humana, mas como um meme cultural que se replica e sobrevive como um vírus, capaz de se alimentar com medo do desconhecido e do desejo natural do ser humano de entender o universo e pertencer a algo maior. Defende que a evolução por seleção natural é um processo algorítmico, perfeitamente explicável através da matemática e um pouco de aleatoriedade. Não, é muito pelo contrário. É imensamente, são doses cavalares de aleatoriedade, certo? E essa aleatoriedade tem que ser assim, algo muito milimetricamente coincidente, para poder as coisas minimamente fazerem sentido em milhares de anos. Só isso, certo? Só isso para que possa dar certo. Por isso que, inclusive, há a necessidade desse ambiente materialista e de ateísmo, há uma infinidade de anos necessários para o universo, para a Terra, para poder fazer sentido alguma das afirmações. Porque se não tivesse milhares de anos, aí não teria razoabilidade, mesmo que com doses cavalares de aleatoriedade e coincidência. E coincidência também, certo? Vamos lá. Ele também colocou um livro, né, em disposição, pelo menos em língua portuguesa, nós temos, que é Quebrando o Encanto, a religião como fenômeno natural. Bem, e aí nós concluímos um pensamento sobre os 4 cavaleiros do neoateísmo. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo.
Aguardo você no nosso próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!